Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom, né? Glória a Deus. Pastor Josmar veio aqui há uns dias atrás e falou que era o vô mais feliz da terra porque apresentou um monte de neto. Agora eu pergunto, será que tem um pai feliz igual eu hoje? Filhos no altar, genro, filhos espirituais, filhos que nós discipulamos e a glória de Deus fluindo através de pessoas. Deus é bom, né? Deus é bom demais. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel 1, verso 20. Diz assim. Quantos acharam? Diga amém. Amém, meu querido. Esse é o Claudinho da Edna. Verso 20 do primeiro capítulo do livro do profeta Daniel diz assim: E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios. Repita comigo, 10. 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Versículo 21. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Amém? Semana passada, nesse domingo, no primeiro dia da semana, que foi domingo passado, né? Nós estávamos aqui na nossa EMAC, na nossa escola de líderes, e estávamos falando, a aula foi muito interessante, nós falamos de caráter, que é a característica que nós temos, né? Falamos de temperamento e falamos de comportamento. Então, Deus colocou em cada um de nós essas características de caráter, de comportamento, de temperamento. Tudo isso Deus colocou individualmente em cada um de nós. Cada um de nós nasceu de um jeito. Eu jamais serei como a Cristiane é, a Cristiane jamais será como eu sou, glória a Deus por isso. Eu jamais serei como qualquer irmão aqui, porque Deus nos dá características únicas. Deus escreve na Bíblia que nós somos únicos. E depois de muito a ciência evoluir, ela descobre que nós temos um código genético chamado DNA, que ninguém tem igual ao do outro. Ninguém. Temos DNA, temos agora, por último, a identificação pela íris do olho, que também é única em cada um. Então, na realidade, o que o homem vem fazendo através da ciência, e glória a Deus pela ciência, ela vem só corroborando com aquilo que a Bíblia já disse sobre mim e sobre você. Então, nós falamos que, aqui na aula, que é interessante nós descobrirmos, através do estudo, através de técnicas, através de tudo que a vida nos permitir, descobrirmos quem nós somos. Mas o mundo quer saber, todo mundo tem essa dúvida, quem eu sou? Mas nós que somos cristãos, nós vamos além.
Nós queremos saber quem nós somos em Deus. Nós não precisamos saber somente quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Porque nós temos duas identidades. Nós temos o nosso RG, o nosso CPF, a nossa habilitação, com números distintos ali, diferentes um do outro, mas nós temos uma identidade de cristão. E talvez, quando nós falamos disso, fica talvez até difícil para que eu e você possamos, digamos assim, entender certas coisas. Mas, como eu disse, parece difícil. Não é. Não é, porque quando eu conheço a mim, facilita o trabalho. Quando eu conheço o meu adversário, melhor ainda. Agora, quando eu não conheço nem a mim mesmo, nem meu adversário, não adianta. Então, faz-se necessário nos últimos dias da igreja na terra, sempre fez, mas agora será questão de sobrevivência, eu saber quem eu sou, saber quem é o meu Deus, saber quem é meu maior inimigo. O nosso maior inimigo não é o nosso vizinho, nosso cunhado, nosso cônjuge. Nosso maior inimigo, ele não é desse plano. Nosso maior inimigo, ele é espiritual. Como o apóstolo Paulo disse, as armas da nossa milícia, elas não são armas carnais, elas são armas espirituais poderosas em Deus, para desfazer sofisma da mente e nos levar ao perfeito entendimento de Deus. Então, nós precisamos fazer isso. Nessa noite eu quero falar sobre identidade. Nessa noite eu quero falar sobre uma coisa que nós precisamos ter ela com tudo, agarrados nela nesses últimos dias. É interessante como o mundo tenta nos formatar, o mundo tenta nos mudar. Hoje as pessoas, quem comprou o iPhone 14 já deve estar triste porque saiu o 15, né? Quem compra uma TV que antigamente só tinha internet, já está talvez frustrado, porque a televisão hoje, além dela entrar na internet, além de tudo, agora ela te obedece. Agora você dá um comando lá para ela e ela coloca no canal que você quer. Algumas inteligências artificiais. Então, a tendência é que o mundo queira nos formatar. E na realidade você não é regido pelo mundo. Amém? Eu e você não somos formatados pelo mundo, e o mundo tenta nos formatar. O mundo tenta nos formatar, é cabelo colorido, é piercing não sei aonde, é isso não sei naquilo, aquilo naquilo outro, e um monte de situações que vem fazendo com que o homem perca a identidade dele. Você tem uma identidade de filho de Cristo, você tem uma identidade de semelhante a Deus. Entendeu? Então nós temos que cuidar com isso, porque o mundo quer fazer com que nós percamos a identidade. Talvez a princípio, assim, se eu falasse para você os nomes Ananias, Misael e Azarias, se eu falasse de bate e pronto assim, de repente você agora fique perdido, como eu fiquei a semana passada aqui. Semana passada, quando eu estava falando do profeta Jeremias, que Ezequiel já estava preso e Jeremias dali uns dias iria para o cativeiro, quando eu fui falar o nome desses 3 cidadãos, não sei se você percebeu, e é por isso que essa tarde eu fui orar e eu pedi para falar sobre isso. Ananias, Misael e Azarias. Só que aqui, enquanto eu falava, foi mais fácil falar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você já percebeu isso? Ananias, Misael e Azarias é o nome desses 3 cidadãos, desses 3 jovens. Mas, se você parar para perceber, nós os conhecemos, a tendência é que nós os conheçamos mais por Sadraque, Mesaque, Abednego. Você ficou pensativo também, igual eu fiquei? Sabe por quê? Porque lá na Babilônia, quando eles foram presos, aproximadamente levados cativos no ano 605 ali antes de Cristo, na primeira incursão que a Babilônia faz para levar Israel cativo, quem estava aqui no culto no domingo passado vai se lembrar, ele leva esses 4 jovens junto com um monte de judeus. Mas esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham entre 14 e 16 anos de idade. E o rei Nabucodonosor, que não é bobo nem nada, ele mandou com que o homem de confiança dele ficasse de olho naqueles que eram mais inteligentes,
naqueles que eram mais eficazes, perspicazes e sábios. Então, nós observamos que o texto vai nos colocando a par disso. O texto vai nos mostrando que o rei, então, acompanha comigo aí, versículo 4, versículo 3. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles eram nobres lá em Israel. Versículo 4. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. Olhe para mim. Ele próprio ficaria encarregado de ensinar para esses jovens a cultura dos babilônios. Então, o que eles fizeram? Retira o povo da sua terra natal, pega os jovens entre 14 e 16 anos e começa a investir neles, para que eles fossem instruídos na cultura dos babilônios. Ou seja, eu vou te arrancar a sua essência e vou começar a te colocar a minha essência. Eu vou fazer você esquecer da sua cultura. Lembra do culto passado? Escravo não faz festa, escravo não toca saltério, não toca nada. Se fizer festa é para nos animar. Então eu vou te tirar a sua identidade, eu vou começar a colocar a minha. Será que tem alguma coincidência com o que está acontecendo hoje? Por que será que a mídia hoje está pegando as nossas crianças? E aí pega esse povo, nós falamos de identidade na aula de domingo. E aí pega um povo que tem que ter a identidade de Deus, e quando vê, o povo de Deus está copiando a identidade lá de fora. Se descolore cabelo lá fora, o povo de Deus quer descolorir cabelo, nada contra. Se coloca piercing, o povo de Deus quer colocar piercing. Se faz tatuagem, o povo de Deus quer fazer tatuagem. Se faz isso, o povo de Deus quer fazer. E não sei mais o que lá, gospel, e um monte de coisa gospel. Daqui um dia tem até inferno gospel. Porque na realidade, então, quem está ministrando alguém? E o que nós vemos com essa situação aqui, são 4 jovens que decidiram não se contaminar. O texto se explica dessa forma. E aí, versículo 5, o rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passaram por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. 3 anos, dizendo assim, ó, é o seguinte, ó, nós estamos pegando vocês 4 aqui, e vocês vão ter direito, iPhone, iPad, Big Mac, pode pedir, iFood, está tudo aqui. Vocês vão ser tratados diferenciados. Mas o rei não é bobo. Eram pessoas que interessavam a ele. Tem gente que erroneamente, quando vê alguém menos favorecido, talvez em uma situação de rua, fala assim, aí ó, o inimigo faz o que quer. Não, queridos. O inimigo, ele não é bobo. Ele quer os que pensam. Ele quer quem faz a diferença. Ele quer arrancar o sacerdócio do marido. Ele quer arrancar a identidade da esposa. Ele quer deturpar a mentalidade dos nossos jovens. Ele quer quem dá lucro para ele. Ele não é bobo. Ele não brinca de ser cão. Ele é o cão e acabou.
Então, meus irmãos, eu quero falar nessa noite, estaremos falando de como caminhar no sobrenatural. Nós precisamos saber quem nós somos. E faz, se necessário, de tempo em tempo, nós relembrarmos disso. Então, Daniel, o livro dele é um livro que nos adverte do risco de permitirmos que a nossa identidade seja adulterada. Você tem a identidade dos céus, eu tenho a identidade dos céus, nós não negociamos. E aí o texto vai continuar, versículo 6, entre esses jovens estavam alguns jovens vindo de Judá, cujo nome em hebraico, olha que interessante, o nome em hebraico significava Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, o Senhor é meu socorro. Olha que interessante, então jovens que os nomes deles apontavam para algo, os nomes deles tinham palavra de destino, ninguém é como nosso Deus, nomes que apresentavam que Deus é misericordioso. Ananias, ninguém se compara a Deus. Azarias, olha, o Senhor é meu socorro. Então quando a mãe de Azarias colocou o nome dele era socorro. Ele sabia que ele podia pedir socorro ao Senhor, porque ele tinha uma marca, a marca daquele que jamais seria desamparado por Deus. Jesus, quando nos salva, nos dá um novo nome. Mas Emerson, eu continuo chamando Emerson, eu continuo chamando José, eu continuo chamando Antônio. Ele nos dá um novo nome. 1 Pedro 2,9 vai dizer, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha o tanto de nome que Deus dá para nós quando nós entramos em Jesus, quando nós entramos em Deus através de Cristo. Então Ele muda a nossa identidade. Ainda que nós tenhamos tido apelidos vergonhosos, ainda que nós tenhamos tido uma vida onde a nossa característica era, lá vai o bebim, lá vai o mentirosinho, lá vai o 71, lá vai o 157, lá vai... Não! Deus pegou a mim e a você e trocou a nossa identidade, agora nós temos a identidade dos céus. Eu e você carregamos essa identidade, mas de tempo em tempo o inimigo quer fazer com que nós percamos. Nós não podemos imitar o mundo mais. Basta com isso. Basta com isso. Nós não somos a igreja da porta larga, pelo contrário, a estreita é que conduz à salvação. Não adianta ficar relativizando o evangelho, não existe um outro evangelho, senão o evangelho da porta e do caminho apertado. E nós não podemos negociar. Não podemos. Então, meus amados, escolhas sacrificiais, resultados sobrenaturais. Esses jovens, eles tiveram que fazer uma escolha. E agora nesse período aqui nós vamos falar um pouquinho dessas escolhas. Olha o que acontece. Já adiantei, vamos ler o versículo 7 para confirmar aquilo que eu falei. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. Daniel chamou de Beltesazar, que em babilônio quer dizer Bel, proteja a sua vida. Olha, consagrou Daniel a outro Deus. Ananias ele denominou Sadraque, amigo do rei. Então Sadraque, ele deixa de ser, né? Vamos dar uma olhada na Bíblia aqui, né? Ananias, Deus é misericordioso, ele mudou para amigo do rei. Vai trocando a identidade. Ananias ele denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael, ele trocou, colocou Mesaque, quem é como o Deus Lua. Olha, a igreja, aí de vez em quando os crentes falam, não sei se você sabe, mas eu sou de Capricórnio.
Ah, acho que eu já sei porque que eu não vou muito com a cara do irmão, que eu sou de Escorpião. E ele é de Libra. Ainda tem gente que fala isso, queridos. Eu não estou aumentando nada. A gente trata com gente. Vai perdendo a identidade. Azarias deu o nome de Abednego, servo do deus Mercúrio. Sabe essas coisas assim que é nada a ver. Nada a ver, tio. Mas tem tudo a ver. Hoje eu assisti um vídeo. Eu não estou aqui jogando ninguém. Eu tenho tatuagem, eu fiz quando eu não. A tatuagem lá, diz que tem gente que vai chegar no céu e perguntar. Não estou aqui colocando julgo sobre ninguém. Eu estou falando de uma igreja que precisa ter identidade. Essa semana eu fiquei sabendo que um jovem morreu na Bahia por causa, sabe do quê? De risquinho na sobrancelha. Pasmem. Risquinho na sobrancelha. Porque lá no morro, um risco quer dizer que ele é de uma facção. O risco de outro jeito quer dizer que ele é de outra facção. E aí vai lá, aquele que não sabe da cultura do negócio. No final da aula passada, quem estava na aula aqui, falamos um pouquinho de cultura. Entende? E aí nós vamos nos amoldando ao mundo. Romanos 12:2 vai falar que nós não podemos nos amoldar ao mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Conformar é tomar a forma do mundo. Mas transforma esse mundo pela renovação da vossa mente. Eu torno a dizer, não vim aqui falar de julgo, eu estou falando de identidade. Não é porque todo mundo faz que crente tem que fazer. Não é porque todo mundo faz na empresa que eu e você temos que fazer. Não é porque todo mundo vai que eu e você temos que ir. Nossos filhos são cansados de ouvir isso daí. Como que a mãe nossa falava para nós? Você não é todo mundo. Vamos de novo? Você não é, Isa? Todo mundo. Nós não somos todo mundo. Na realidade, nós somos a geração eleita. Então, irmãos, nessa noite eu quero falar disso. Não podemos, porque de agora em diante, a tendência é que nós percamos a nossa identidade. Vai ter coisas que nós não vamos poder negociar. E algumas vão parecer bem simples, mas elas estão carregadas de escuridão. Então esse jovem, eles tiveram que tomar uma decisão. Nesse tópico aqui está: escolhas sacrificiais, resultados sobrenaturais. Então, versículo 8: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. Solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Nós já conhecemos a história. Ele falou: faz o seguinte, eu não quero me contaminar com isso. Aí, a Bíblia diz que Deus deu graça para aquele mordomo, e o mordomo falou: Daniel, eu estou com uma ordem de deixar vocês bem bonitinho, bem gordinho, bem inteligentezinho para o rei Nabucodonosor. E se você se abster, você não comer, você jejuar, quando o rei olhar para você, você vai estar com um cara assim, ó. E aí, Daniel falou: vamos fazer um teste. Durante 10 dias eu vou comer só legume. Eu não vou comer das iguarias do rei, não vou beber vinho real, não vou pedir iFood, nem Big Mac, nem Burger King, nem nada. Vou ficar só no legume. E passados 10 dias, a história vai continuar dizendo que eles estavam mais bonitos do que os outros. Escolhas que geram sacrifício nos trazem resultados sobrenaturais. Talvez eu e você temos que tomar algumas atitudes que elas são sacrificiais nesse tempo. Sabe? Eu alertei a semana passada a respeito do que vai acontecer no Brasil, e nós deveremos fazer algumas escolhas de sacrifício.
mas elas vão gerar resultados sobrenaturais. E é interessante, lembra que no início da leitura, no primeiro texto, se não me engano foi versículo 20, eu disse para você repetir a palavra 10? Quando o rei olhou para aqueles 4 jovens, ele concluiu que os jovens estavam 10 vezes mais sábios do que os outros jovens ao final dos 3 anos. É interessante, né? Fez um teste de 10 dias e eles ficaram 10 vezes mais sábios. Eu quero te dizer e libero sobre as nossas vidas hoje o entendimento de que para cada situação que nós negarmos, o Senhor vai nos abençoar com outra. Sabe? Entre a minha vontade e a vontade do Senhor, fique com a vontade de Deus, porque tudo que nós negarmos para Deus, Ele não fica, como diz o nosso pastor Josmar, Deus paga bem. Ele paga bem. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, para cada situação que nós negarmos, o Senhor nos recompensa, porque existe a recompensa do justo. E eu e você somos justos, porque nós fomos justificados. Sabe, jovens que tinham futuro, eles saíram da condição de príncipes em Israel. Eles já eram nobres em Israel. E o rei não era bobo, ele mandou pegar os nobres. E de nobre para escravo. Toda a parentela deles e os amigos ficaram escravos fazendo trabalho forçado. Mas eles não. Eles foram para o palácio real. Nós precisamos nos localizar. O fato deles terem ido para o palácio real não foi condição para que eles se contaminassem com todos os manjares que tinham lá. Deus pega eu e você, nos coloca em lugares altos, mas nós não podemos perder a nossa identidade. Não é porque você aqui, empresário, vai ser colocado à mesa dos grandes diretores da associação comercial, que você vai ficar como eles, aqueles que fazem coisas erradas. Não é porque você vai crescer aqui, eu libero essa palavra sobre sua vida, todos aqui que dependem do seu trabalho, você vai crescer. Não é porque você vai crescer que você vai fazer lá na sua empresa, faz meia nota, ou então manda sem nota, ou então faz um caixa 2. Não, o fato daqueles jovens estarem no palácio não foi condição para eles se corromperem. Deus nos coloca em lugares altos, mas mesmo lá você tem que ter identidade de cristão. Eu já fui, a minha profissão, muitos aqui sabem, já rodei hotel de 5 estrelas por esse Brasil, resort nesse Brasil inteiro. E reuniões, e grandes treinamentos, e à noite, jantares, regados a bebida alcoólica, regados a som de boate, tudo para poder agradar os funcionários da empresa. E ali nós éramos mimados, porque nós levávamos, né? O vendedor, ele leva a riqueza para dentro da empresa, e nós éramos tratados como príncipes ali. Mas mesmo assim eu não negociava. Tinha jantar, eu jantava, tomava meu refrigerante, na hora que virava a boate, na hora que todo mundo começava, eu olhava para um, olhava para outro, olhava meu chefe, checava, ficava do lado do meu chefe, ele, está gostando do que nós fizemos para todos vocês? Eu falava, tá jóia, chefe. Aí falei, pô, meu chefe já me viu, né? Meu gerente já me viu, já estou de buchinho cheio, agora deixa eu subir para o quarto. Pegava o elevador e subia para o meu apartamento. Ali era 2 semanas naquilo. Na segunda semana já tinha gente subindo pela parede. Quem lê entenda o que é subindo pela parede, longe da esposa.
Não estou aqui julgando ninguém, eu estou dizendo, Deus nos coloca em lugares altos. Recebi treinamento, recebi instrução, recebi conhecimento, alguns deles eu utilizo aqui hoje. Fui treinado a lidar com pessoas, a falar em público, tudo isso, a empresa investiu em mim por oportunidade que Deus me deu, mas eu não negociava princípios. Pastor Hermes, você está se exaltando. Não, eu posso falar de mim. Tem gente aqui que eu posso citar aqui, que eu conheço a vida, que eu sei que não negocia princípios, mas é antiético eu falar, então, estou dando esse breve testemunho da minha vida. Sabe por quê? Eu sabia quem eu era. E louvado seja Deus, quando você sabe quem você é. Caminhando aqui. Esses jovens, eles optaram por sacrifícios. Não existe um evangelho sem cruz. Graças a Deus. O evangelho que é ministrado aqui, ele é de cruz. Evangelho sem cruz, evangelho sem escolhas sacrificiais, não é evangelho, porque senão não tinha razão nenhuma para eu e você estarmos aqui cultuando a Deus em plena quarta-feira de feriado. Não tinha motivo para estarmos aqui. Agora, um evangelho verdadeiro, ele aponta para a cruz. E a cruz aponta para sacrifício. Ah, mas Jesus Cristo já fez. Ele fez para eu e você sermos salvos. Esse ele fez, não precisou de mim, não precisa de você para nada. A sopa, ajudar a velhinha a atravessar a rua, a esmola, a cesta básica, levar irmão de carona para batizar, patrocinar pessoas a ir ao encontro com Deus. Não, isso daí não influencia nada na sua salvação. A sua salvação, ela foi conquistada por Jesus Cristo, de uma vez por todas, na cruz do Calvário. Eu e você não tem nada a ver com isso. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então acabou. Agora, é um evangelho de porta estreita e caminho apertado. É um evangelho de cruz. É um evangelho de escolha sacrificial. A Bíblia vai dizer que Deus não tem o puro por impuro, nem vice-versa. Ele não tem o bom por mal, nem o mal por bom. Nosso Deus é justo. E louvado seja Deus por nossa identidade. Então, nós precisamos entender, queridos, que esse texto, ele foi escrito há 2.600 anos atrás. Olhe para mim, 2.600 anos. E dá para traçar um paralelo com o que está acontecendo hoje. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que esses jovens não se revoltaram porque estavam presos. Pelo contrário, foram para lá, não se contaminaram. E todo mundo aqui sabe o que aconteceu com Daniel no final. Interpreta os sonhos do rei, liberou palavra de destino para Israel, liberou palavra de destino para os gentios, é citado no Apocalipse e serviu a vida toda na Babilônia. Quando termina os 70 anos de cativeiro, Daniel já estava com mais de 85 anos. Tanto é que ele decide nem voltar para Israel. A idade já não permitia. Mas ele cumpriu fielmente a missão dele. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Escolhas sacrificiais geram resultados sobrenaturais. Nós podemos escolher hoje, ainda está fácil, querido. Eu tenho um amigo que diz, está fácil ser crente. Está fácil. Se você gosta de Bíblia cor-de-rosa, tem Bíblia cor-de-rosa, tem Bíblia camuflada, tem Bíblia na linguagem de hoje, tem Bíblia na linguagem anterior, de antigamente, tem Bíblia em grego, tem Bíblia em hebraico, tem internet, tem tudo. Só vai para o inferno quem quer.
Tá fácil. Ah, eu não gosto desses louvores assim que fica em teus braços, meu Deus. Eu sou acostumado a escutar sertanejo. Tem sertanejo para você escutar seus louvores? Olha que interessante. Então, tá fácil. O evangelho está sendo disponibilizado a nós. Daqui um dia vai ficar caro isso. Mas enquanto podemos buscar, vamos buscar. Enquanto se pode achar, busquemos. Caminhando para o final. Irmãos, Daniel, ele foi honrado por Deus, porque ele honrava os princípios de Deus. Deus vai te honrar. Aquilo que você está fazendo certinho em secreto, não precisa de alarde. Deus te honra em público. Não negocie princípios. Mês passado, liberei uma palavra sobre uma pessoa. E veio de ímpeto, assim, nem estava orando nem nada. Enquanto conversávamos, o Senhor falou para mim: diga para ele isso que vai acontecer. Por causa de um sacrifício que essa pessoa tinha feito. Eu falei: e agora? Eu falo ou não falo? Mas eu nem negociei. Quando eu senti de falar, já falei. Essa pessoa está colhendo frutos até hoje da palavra que foi liberada sobre a vida dele. Sabe por quê? Por causa de sacrifício. Mas não é sacrifício de tolo. Não é atravessar o periquito de joelho, nem nada. Não. Pagar promessa, não. São sacrifícios de conduta. Escolhas sacrificiais geram resultados sobrenaturais. Quer andar sobrenatural? No sobrenatural? Faça coisas que excedem o natural. Talvez ninguém nem vai ver. Talvez seja hoje baixar a guarda. De repente você chegou aqui hoje com a alma armada, preparando um bote, preparando uma tomada de decisão. Recua. Faça o sacrifício. Que às vezes nós não queremos fazer o sacrifício nem por nós mesmos. Onde já se viu? Nunca recuei numa decisão. Tem hora que tem que recuar. Não, mas vai me humilhar. Será que Deus não quer que você se humilhe diante dele? Os humilhados serão exaltados. Heresias capítulo 1, versículo 2, porque não tem esse versículo na Bíblia. Amém? Não tem. Os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se humilha perante ao Senhor, é Ele que exalta. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e que Ele vos exaltará. Às vezes nós precisamos morder a língua, morder o orgulho, morder a nossa criação. Escolhas sacrificiais vão gerar resultados sobrenaturais. E se você quiser, você pode se levantar agora. Nós estamos encerrando. Fique em pé. Nossa vida, ela é uma vida de sacrifício. Tem gente que acha que o maior sacrifício que fez, depois que veio para o Evangelho, foi abandonar os vícios. Eu quero te dizer que isso daí não é nada.
Isso daí até o ímpio abandona. Até o ímpio abandona. Vai em palestras, toma medicamentos e tal. Aí nós colocamos nosso maior troféu nos vícios que nós abandonamos. Não é disso que eu estou falando hoje. Nós precisamos escolher o sacrifício de não mais nos contaminarmos com o mundo. Nós não precisamos mais nos contaminar com o mundo. O meu e o seu filho, ele foi feito para a glória do louvor do nome de Jesus. Nossa casa foi feita para glorificar o nome de Jesus. Nosso carro, nossas finanças, nosso ministério. O Senhor está levando essa igreja a um novo nível, um nível maior. Assim como Ele vai levar todas as igrejas sérias. Não estou falando denegrindo nada de antes da igreja. Você tem que entender o que eu estou falando. O Senhor está levando a igreja a um novo nível. Sabe por quê? Ele vai levar uma igreja madura. Ele não vai levar uma igreja que se molda com o mundo. E tem gente séria, queridos. Tem essa denominação que é séria. Eu não estou aqui idolatrando placa de igreja. Em Ponta Grossa tem gente séria. No Brasil tem gente séria. No mundo tem gente séria. E aí esse povo vai passar por uma transformação. E aquele que se colocar em condições de fazer escolhas sacrificiais, ele verá o sobrenatural. Queridos, o sobrenatural não posso. Quem viu aquele pequeno vídeo na internet do pastor que estava sem o gás e acabou o gás dele? Alguém viu isso daqui? E não tinha condições. E ele contando. E acabou o gás e ele orou pelo gás, desistiu e foi dormir na janta. Acabou o gás, a esposa falou: e agora? Ele não tinha como ir atrás. É um canal sério, é um site sério, então eu sei que eu posso contar aqui, porque eu sei que quem postou é sério. E ele disse que ele orou, não aconteceu nada, ele foi dormir, ele falou: Deus, acho que eu preciso orar mais. No outro dia ele tinha uma agenda onde ele ia pregar em outro lugar, de madrugada ele teve uma visão sobrenatural. No outro dia, lá na campanha onde ele estava ministrando, Deus levantou uma pessoa e disse: 2 da manhã eu te visitei. Você já ligou o seu fogão hoje? Quando ele chegou em casa, ele falou: mulher, você já ligou o fogão? Ela falou: não, você ligou ontem e não aconteceu nada. Ele falou: pode ligar, porque Deus confirmou que ele visitou nossa cozinha 2 da madrugada, eu escutei barulho. Sabe qual que foi o resultado? O botijão de gás dele durou 5 meses. Apertou, ligou lá, acendeu o botijão. E nisso ele continuou fazendo a obra. Sabe quanto que acabou o gás dele? Quando ele foi lá no depósito, comprou outro e colocou na cozinha do lado onde ficava o bujão cheio. Quando ele colocou o botijão que já estava comprado, aquele gás antigo parou de funcionar. É no negociar, queridos. De onde aconteceu esse milagre tem muito mais para eu e você vivermos. Nós vamos viver o sobrenatural. Se você está disposto a viver o sobrenatural, comece a adorar esse Deus agora. Comece a orar, fale com Ele agora. Esse momento é seu, nós temos alguns minutos para encerrar. Não vou fazer apelo hoje, não vamos apelar para o emocional, nem criar, não. Comece a falar com Ele aí, esses jovens, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, eles decidiram. Eles tinham palácio, eles tinham sombra, água fresca. Eles podiam desfrutar do melhor vinho, da melhor refeição. Mas era tudo consagrado a ídolos e ele sabia disso. Eles decidiram não se contaminar com aquilo. E a Bíblia diz que o rei constatou que eles eram 10 vezes mais sábios do que os outros jovens. Para cada situação que você renegar e decidir caminhar no sobrenatural, o Senhor vai te acrescentar uma bênção. Está negociando bênção, pastor? Não.
é porque Deus é Deus e Ele vela pela palavra dEle para que ela cumpra. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura Ele prometerá e não fará? No lugar da vossa vergonha, Ele promete dupla honra. Fale com Ele. Sim, Espírito Santo. Ajude cada homem, cada mulher aqui a fazer escolhas sacrificiais. Alguma dessas escolhas contemplam o morrer para si mesmo. Pai, eu estou disposto a consagrar minha vida totalmente à Tua vontade. Abrir mão até do que me é lícito para eu ser levado além, devido ao Seu poder. Eu abro mão do direito de me revoltar, de me rebelar, de murmurar, para me tornar alguém totalmente inclinado para honrar e obedecer. Eu abro mão do meu achismo. Talvez tem pessoas assustadas. E acelerou. Os outros anos, essa igreja não era nessa velocidade. Agora toda hora tem coisa para fazer aqui. Se inclina. Não murmura, não se revolta. Viva esse tempo. Deus está soprando um vento de renovação, um vento de nos sentirmos mais úteis. Não negocie mais. Às vezes nós achamos que devemos abrir mão só de coisas ilícitas. Não. Às vezes Deus quer que você abra mão de uma coisa lícita. Talvez é uma televisão, uma série, menos horas na internet. Coisas que a priori não são pecados, mas que tem te afastado e envolve sacrifício. Todo dia uma maratona, na minissérie. Deus está falando hoje aqui de escolhas sacrificiais, para poder andar no sobrenatural. Amado Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai. Obrigado. Jesus Cristo, Ele fez uma escolha sacrificial. Ele escolheu a cruz e os pregos. Ele escolheu uma coroa de espinho para que nós tivéssemos uma coroa de glória. Ele escolheu o prego para ficar preso, para que no nosso lugar nós pudéssemos ter liberdade. Jesus Cristo fez uma escolha sacrificial e Ele é o nosso maior exemplo. Por que nós não queremos fazer? Por que a igreja moderna, Pai, se nega a fazer escolhas sacrificiais? Preferem um evangelho de hipergraça, de porta larga, sem cruz, sem mudança. Pelo contrário, cada dia mais se parecendo com o mundo aí fora. Nós não queremos isso, Pai. Abre nossos olhos espirituais, nos dê um filtro do Espírito Santo, nos dê uma régua, que possamos, ó Deus, por essa régua mensurar se aquilo procede ou não procede do Senhor, se aquilo te agrada ou se aquilo te desagrada. Nos auxilie, Espírito Santo. Nos auxilie, Pai. Eu oro para que cada homem, cada mulher aqui se torne irresistível ao Espírito Santo. Eu quero dizer que talvez você vai começar a fazer coisas e você vai começar a sentir um impulso para desligar essa TV, para sair desse celular. Eu quero te dizer que é o Espírito Santo e eu estou te falando como boca de Deus aqui. Você vai começar a se sentir incomodado com alguns viciozinhos, com algumas situações. É o Espírito Santo. Em nome de Jesus, que comece a te incomodar, coisas até lícitas, mas que tem roubado a tua mente, capturado o teu coração.
Escolhas sacrificiais geram resultados sobrenaturais. Pai, que cada homem, cada mulher aqui, que a tua igreja comece a andar no sobrenatural, papai. Que a tua igreja comece a andar nas águas profundas, ó Deus. Em nome de Jesus, é essa igreja que vai alegrar o teu coração e é essa igreja que vai subir. E aqui eu creio que todos aqui sobem para louvor e glória do teu nome. Nosso endereço, Pai, não é aqui. Nosso endereço é o céu. Nosso endereço é o arrebatamento. Nosso endereço, papai, não é essa terra. Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. Que cada homem, cada mulher aqui entenda que é estrangeiro aqui e que não convém juntar tesouros aqui onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas que possam, Pai, amontoar brasas vivas sobre a cabeça deles e amontoar tesouros no céu, onde nem traça, nem a ferrugem consome. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos, ó Deus, cada dia mais, que a sua igreja possa regozijar em valorizar as agendas do céu, papai. Que possamos valorizar mais nossa agenda do céu. Que possamos trocar sementes, ó Deus. Começar, Pai, a semear no Espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, aplauda o Senhor.